Ó, você foi lá, tomou uma água, foi ao banheiro, agora nós vamos para a segunda parte de verbo, tá? Quando eu terminar essa parte, aí depois eu falei a teoria e você faz os exercícios, ok? Então vamos lá, ó. Primeiro eu vou falar para vocês do verbo no presente do indicativo. Essa aula é bem importante porque é coesão, é interpretação de texto, é saber o valor do verbo no texto. Coesão não, gente, desculpa, coerência. Porque eu tenho que saber relacionar os tempos verbais para formar um todo de sentido, tá? Então, primeiro eu vou estudar os verbos no modo indicativo, que é o modo da certeza, da verdade, ok? Então, quando é indicativo, eu uso o presente do indicativo onde eu menos uso, né? Pra falar do processo que se dá no momento da fala. Agora gravo um vídeo, tá? Momento da fala, ok? Escrevo cartas. Outro, eu uso o presente do indicativo para ações habituais que eu realizo todas as semanas, todos os dias. Então, por exemplo, vou a Araraquara todas as quartas. Ação habitual. Acordo todos os dias às 5. Esse acordo, ações habituais, presente do indicativo, tá? Eu uso o presente do indicativo para indicar verdades, as verdades universais. Então, por exemplo, a Terra gira ao redor. Perdão. A Terra gira ao redor do Sol. É uma verdade. Todo homem é mortal. Aqui eu coloquei a Lua, né? Todo homem é mortal. São verdades universais. Outro que eu uso, gente, eu chamo de presente histórico. Eu uso o presente do indicativo para indicar um fato histórico. Ok, por que isso? Para aproximar esse fato dos meus dias. E até para tornar esse fato até mais verídico, verdadeiro. Sim, eu trago esse fato mais para próximo dos meus dias, tá? Por exemplo, Cabral chega ao Brasil em 1500. É um presente histórico. Existe aí uma verdade, mas eu usando o presente do indicativo, eu aproximo esse dado, essa informação, essa ação dos meus dias, tá? Esse fato, ok? E outra coisa, eu uso o presente do indicativo para indicar um futuro próximo. Amanhã resolvo os problemas, tá? No final de semana, vou à sua casa. Não pode, fica em casa. Aí depois aqui tem um outro exemplo, então, ó. Cai de joelhos, chora, beija o solo, avança tremendo, pois há mais de um mês dorme pouco ou nada, e a golpes de espada derruba uns arbustos. Depois ergue o estandarte, de joelhos, os olhos no chão, pronuncia 3 vezes os nomes de Isabel e Fernando. Ao seu lado, o escrivão Rodrigo de Escobedo, homem de letra lenta, levanta a ata. Eu uso o presente do indicativo porque é um presente histórico, um fato histórico. Eu faço uso do presente para aproximar esse fato dos meus dias, ok? Então vamos lá. Agora eu vou pro pretérito. Eu tenho 3 pretéritos. Pretérito é passado, então eu tenho o passado perfeito, que ele começa e termina no tempo marcado, então é o pretérito perfeito, tá? É aquilo que aconteceu, ficou lá atrás. Viajei em janeiro, tá? O pretérito perfeito, o tempo é marcado. Tá bom? Então, por exemplo, presta atenção, gente, em vidas secas. Em vidas secas, os pretéritos ficam muito bem marcados. Então, ó, ora, daquela vez como das outras, Fabiano ajustou o gado, arrependeu-se, enfim, deixou a transação meio apalavrada e foi consultar a mulher. Sim, a Vitória mandou os meninos. São tudo os fatos aí do pretérito perfeito, começa e termina no tempo marcado. Não tem duração. Gente, tem um negócio no verbo chama aspecto. Aspecto verbal indica a duração do processo verbal. Aqui o aspecto é perfeito, entendeu? Ele começa e termina no tempo marcado, tá? No tempo, então não tem duração. O pretérito perfeito não tem duração, ele começa e termina no tempo marcado, tá bom? Sentou-se na cozinha, concentrou-se, distribuiu no chão sementes de várias espécies. Realizou somas e diminuições. Então, tudo aí é pretérito perfeito. O tempo é marcado, tá? Depois, o que é o pretérito imperfeito? Primeiro, eu posso usar o pretérito imperfeito para ações habituais do passado. Quando eu era pequena, eu andava de bicicleta todos os dias, tá? Então,
Então, gente, ações habituais. Então, por exemplo, quando eu era pequena, eu andava de bicicleta todas as tardes, tá? Antes do corona, eu ia a Araraquara todas as quartas. Antes do isolamento. Era uma ação habitual do meu passado. Mas será do presente já já. Já já. Então, pretérito imperfeito, presta atenção, o aspecto é imperfeito. Primeiro, ações habituais do passado. Segundo, o tempo não é marcado. Era uma vez uma casinha no meio do nada, com sabor de chocolate. Sandy Júnior, live. Aí volta. Então, pretérito imperfeito, o aspecto é imperfeito. O tempo aqui não é marcado, tá? Então eu posso usar ações habituais do passado, ações habituais do passado. Outra coisa, o tempo não é marcado, era uma vez, não sei quando aconteceu. E sempre o pretérito imperfeito, ele indica um processo que se dá durante o intervalo de tempo. Por exemplo, ela falava. O que isso quer dizer? Durante o intervalo de tempo, ela falou. Tá? Eu não sei, é durante, por isso que é imperfeito. O aspecto é imperfeito. Tem duração, tá? Se dá durante o intervalo de tempo, ok? Então, por exemplo, aqui, ó. Fabiano recebia na partilha a quarta parte dos bezerros e a terça dos cabritos. Mas como não tinha roça, isso acontecia todo mês com o Fabiano. Isso acontecia sempre com o Fabiano, por isso que é pretérito imperfeito. Como ele não tinha, ele apenas se limitava a semear na vazante uns punhados de feijão e milho, comia da feira, desfazia, tá? E olha ali em cima, ó, ali eu coloquei aqui, quer ver? Fabiano voltou à cidade, aspecto perfeito, começou e terminou. Mas ao fechar o negócio, notou que as operações de Sim a Vitória, como de costume, diferiam. Era de costume, isso era habitual, por isso que diferiam aí. É pretérito imperfeito. Tá vendo? Porque isso, tá vendo que é a interpretação de texto? A leitura do texto diferiu. Sempre acontecia a mesma coisa, tá? Agora, o pretérito imperfeito, então, espera. O tempo vago, tá? O valor vago, eu não sei quando aconteceu, era uma vez, tá bom? E ações habituais do meu passado. As crianças andavam de bicicleta no passado, durante o intervalo de tempo andavam. Isso é bem importante para interpretar o texto. Não se esqueça que eu sempre falo para vocês, a gramática é a ferramenta que vai auxiliar na leitura do texto, na interpretação do texto, ok? Aí eu vou com vocês, pretérito mais que perfeito. O pretérito mais que perfeito é o passado do passado, tá? Sempre passado do passado. Por exemplo, eu uso muito o pretérito imperfeito, só que eu uso a forma verbal composta. Ó, o telefone... Eu tinha saído quando o telefone tocou. As duas ações são perfeitas. Eu saí e o telefone tocou. Só que uma veio antes. Primeiro eu saí, só depois o telefone tocou. Quando eu uso na forma um verbo só, eu saíra quando o telefone tocou. Então o pretérito mais que perfeito é o passado de um outro passado, tá? Não se esqueçam que esses dois passados são perfeitos, só que um veio antes. Então, quando cheguei, meu irmão já saíra. Primeiro meu irmão saiu, depois eu cheguei. Tá bom? Alguém aí da sala de vocês fez uma pergunta nesses dias aí de quarentena pra mim, tá? Então, é o passado do passado, ok? Tomara que cheguem logo. Presta atenção nessas duas frases, que eu uso também o pretérito mais que perfeito. Tomara que cheguem logo. Quem me dera. Isso aqui, o pretérito mais que perfeito, ele também pode indicar, pode expressar o quê? Desejo, vontade. Ai, quem me dera voltar a ter minha vida normal. Sim? Então eu uso o pretérito mais que perfeito nessa ideia também. Ok? Então vamos lá. Agora, e o futuro? Aí eu terminei os pretéritos, tá, gente? Ó, pretérito perfeito, o aspecto é perfeito, não tem duração. Pretérito imperfeito se dá durante um intervalo de tempo, ações habituais do passado, que sempre acontece, tá? E o tempo não é marcado. Agora, o mais que perfeito é o passado do outro passado, ele também expressa desejo. Tem que saber isso na interpretação de texto, ok? Depois, o futuro. O futuro do presente, eu estou no presente, isso realmente vai acontecer no futuro. Fácil,
Sim, voltarei a dar aulas em breve. Toda semana eu acho que é segunda-feira eu volto. Pensamento positivo. Então, voltarei a dar aulas em segunda. É um futuro certo, tá bom? Então, o futuro do presente. Amanhã haverá grandes manifestações. É uma ação que vai ocorrer depois da minha fala, tá? É o que a gente mais usa. Agora, o futuro, ele também pode indicar uma hipótese. Por isso que a gramática é a ferramenta que vai auxiliar a ler o texto. Gente, ó, desvendar o texto, tá? A gramática vai me ajudar a isso, a desvendar o texto, a ler o texto. Então, por exemplo, quantos estarão morrendo de fome neste momento? É uma dúvida. Eu usei o futuro do presente para indicar essa dúvida, tá? É um fato presente, só que é uma hipótese. É uma dúvida que eu tenho. Tá bom? Então, cuidado com isso. Outra coisa, às vezes, para não usar o imperativo, saia, faça, eu também posso usar, sim, o futuro do presente com valor de imperativo, com valor de ordem. Por exemplo, não matarás, não roubarás. Eu fiz uso do futuro do presente com valor de imperativo, tá? Com valor de ordem. Tá bom? E o futuro do pretérito? Vamos entender o nome? Pretérito é passado. No passado ele foi um futuro. Quer dizer, uma hipótese, tá? O futuro do pretérito, ele traz essa ideia de hipótese para nós, tá bom? Então, ó, você acha que depois de tudo ela o procuraria? Hã? Isso poderia ter acontecido no passado, mas não aconteceu. Ok? Sim. Poderia ter acontecido no passado, mas não aconteceu, tá? Outra coisa, gostaríamos de ouvi-lo. Neste caso aqui, esse daqui, é como se eu quero ser educado, eu quero polir. Polir? Sim, ser educado, ter uma fala mais amena, menos agressiva, uma ordem, tá? Ao invés de eu dizer assim, ó, quero ouvi-lo, ouça-o, eu uso gostaria de ouvi-lo. Eu escrevi aqui. Ou também é uma forma de respeito, uma forma de educação, ser gentil, ok? Delicado. É como se você está sugerindo algo, mas na verdade você quer aquilo, você está mandando. Por trás fica essa ideia, ok? Outra coisa, como eu já falei, um fato, ó, se ela deixasse eu sair, eu sairia. Qual que é a condição para eu sair? Se ela deixar, ela deixou, não, então eu não saí, tá? Então isso, um fato incerto que ocorreu no passado, ok? Então o futuro do pretérito, uma hipótese, tá? Para substituir um presente, para substituir uma ordem, para ser delicado, para ser educado, polido, tá? E um fato incerto do passado, ok? Tudo bem? Futuro do pretérito. Olha isso aqui, gente. De novo! Vidas secas. Opa, volta. Cadê? 1, 2, 3. Havia mais de 5 estrelas no céu. A lua estava cercada de um halo cor de leite. Ia chover. Bem, a caatinga ressuscitaria. A semente do gado voltaria ao curral. Ele, Fabiano, seria o vaqueiro daquela fazenda morta. Chocalhos de balados de ossos animariam a solidão. Os meninos gordos, vermelhos, brincariam no chiqueiro das cabras. Sim, a Vitória vestiria saias de ramagens vistosas. As vacas povoariam o curral e a caatinga ficaria. Tudo isso aqui é futuro do pretérito, meu amor. Mas quer indicar o quê? Uma possibilidade. Isso aconteceu? Não, era um desejo, uma possibilidade que no passado não se deu, tá? Então aqui tá indicando possibilidade, o que eu coloquei aqui, ó. Uma possibilidade, um fato incerto que nesse caso não se deu no passado, ok? Isso eu termino o tempo simples do modo indicativo. Agora eu vou para o modo subjuntivo, que é o modo do desejo, da vontade, tá? Da incerteza. Lembra que eu falei que modo é atitude? É o jeito que eu falo? Então vamos lá, o presente do indicativo, ele sempre vai indicar
um desejo, uma vontade, que eu volte, que nós voltemos, né, logo para a escola, tá? Que ele ainda venha. O presente do indicativo indica vontade, desejo, sempre, sempre. O pretérito imperfeito do modo subjuntivo, ele vai indicar uma condição. Se ele falasse, se ele se cuidasse, se ele passasse álcool em gel, se ele usasse máscara, é uma condição, tá? Futuro do pretérito. E o futuro? Ai, queria tanto que as aulas voltassem. Tá vendo? É o pretérito imperfeito do subjuntivo, é uma condição. Queria que voltassem, se elas voltassem. E o futuro do subjuntivo? O futuro do subjuntivo é um fato incerto para o futuro. Presta atenção. Quando ele vier ao colégio, quando eu ouvir, futuro do subjuntivo, pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça, tá? Então eu tenho aí o futuro do subjuntivo. Se você quiser, você fará todos os exercícios de verbo. Todos. Todos. Porque verbo é vida. Você tem que saber. Tá? Tudo bem? Então esses são os 3 tempos simples do modo subjuntivo. Aí eu coloquei aqui. Se carro incomoda, não fume. Isso é imperativo negativo. Imperativo é ordem. O negativo sempre tem um não na frente. Ok? E aqui, coma este anúncio. Isso aqui também é imperativo afirmativo. Sempre imperativo indica ordem. Ok? Com isso, eu finalizo a parte de teoria, de classificação, modo, tempo. E aí você vai fazer os exercícios. Tem uns vídeos aí que eu vou fazer o exercício com você. Só que, bebê, depois você tem que fazer todos os exercícios da sua apostila. Tá? Todos. Verbo é bem importante. Tudo bem? Então, ó, vai lá, descansa um pouquinho, que já já nós faremos juntos os exercícios, ok?